Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, William Ishida, para falarmos sobre a conversão do Japão, a tentativa de cristianização do Japão, sobre a cultura asiática, oriental, compará-la com a cultura ocidental, a civilização ocidental, e falarmos aí bastante sobre como o São Francisco Xavier chegou no Japão, e temos uma conversa, um bate-papo sobre esse tema. Antes de passar a palavra para o meu amigo Ishida, eu peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhá-lo no WhatsApp, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Ishida, meu amigo, como é que você tá? Faça sua apresentação inicial, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos, meu nome é William Gomes Ishida, eu sou membro da Ação Restauracionista e ensino algumas línguas aos membros, ensino também canto gregoriano e, em especial, eu estudo um pouco sobre história, como eu sou descendente de japonês, então muito da história do Japão, tanto antiga quanto recente, e também de como o catolicismo foi transmitido ao Japão pelos jesuítas. Eu tenho um interesse enorme em estudo e tenho feito algumas anotações, conseguido alguns livros, e agradeço mais uma vez por estar aqui. Legal, que maravilha. Então, Ishida, para a gente começar a falar sobre o tema da conversão do Japão, da tentativa de conversão do Japão, normalmente começa-se esse assunto com a chegada de São Francisco Xavier ao Japão, que é de fato o principal marco temporal que marca uma nova era na história cultural civilizacional do Japão. Mas para que faça sentido a chegada de São Francisco Xavier, é muito bom que se dê um contexto sobre as diferenças culturais entre o Japão com o restante do Ocidente, sobre as estruturas de poder, principalmente. Então, antes de falar sobre São Francisco Xavier, gostaria de pedir para você que falasse sobre o que é o imperador do Japão, o Shogun, e como eles se relacionam para a gente poder fazer uma comparação com o mundo ocidental. Pode ser? Perfeitamente. Então, para começar, o imperador, que continua até hoje, a linhagem dos imperadores do Japão continua até hoje, é um papel de muito simbolismo para os japoneses. O imperador é uma figura de Estado e é uma figura central nos cerimoniais dos japoneses. Para eles, a legitimidade do imperador é absoluta. Mas o imperador não tem poder sobre tudo. Durante algumas eras passadas no Japão, houve uma certa balança de poder, em que o poder pendia entre o imperador do Japão e o Shogun, que é o chamado comandante militar. Então a primeira pergunta aqui é pergunta de leigo. Shogun e imperador não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Shogun e imperador são diferentes. Certo. Apesar de se ouvir em algumas mídias, Shogun, imperador do Japão, ou... o Shogun, imperador do Japão, não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Existe uma certa diferença. Fazendo uma comparação bem grosseira, é como se... É tão errado quanto dizer que o primeiro-ministro, o presidente da nação, né, não é a mesma coisa. Entendi. Exatamente. Entendi. Preciso. E, bom, durante algumas eras, houve a balança de poder no Japão, pendendo tanto para o lado do imperador quanto para o lado do Shogun. E talvez a era mais famosa, a era mais em que o Japão entrou assim, ao conhecimento das nações europeias, é na era após os portugueses aportarem no Japão. E que nesse período o líder do Japão era o Shogun, que era o comandante militar. E, bom, nesse período em especial... Só para dar um contexto histórico pessoal, a gente está falando da chegada dos portugueses, isso é mais ou menos 1550, 1600. Né? Isso, exatamente. É 1547, 43. Certo. Perfeito. Como é que foi essa chegada? Chegaram primeiro os comerciantes portugueses, depois chegaram os jesuítas. Primeiro os portugueses chegaram na região sudoeste do Japão, que é chamada Kyushu, 9 províncias.
e chegou bem na parte sul, no sul mais extremo do Japão, chamado numa cidade, creio que era cidade, chamada Tanegashima, em que os mercadores portugueses entraram em contato com os governantes locais e houve uma troca significativa de mercadorias e também de algumas influências culturais. E, aliás, é por ali, por essa região, que chegaram as armas de fogo, por exemplo, e alguns utensílios portugueses, tipicamente portugueses. Enfim, aí depois, alguns anos depois desses comerciantes chegarem nessa região, chegaram os jesuítas. 6 anos depois, para ser mais preciso, em 1549, chegaram os jesuítas, liderados por São Francisco Xavier, os quais foram pedidos, o rei de Portugal pediu ao Papa para que um sacerdote acompanhasse os navios a Goa, e Xavier foi escolhido. Depois de um tempo, ouvindo das notícias do Japão, que um japonês de nome Yajiro, ou rebatizado Anjiro, entrou em contato com São Francisco Xavier, e São Francisco Xavier entrou em conhecimento das ilhas japonesas. Então, por meio de um japonês que estava no estrangeiro, estava em outras regiões fora do Japão, e entrou em contato com São Francisco, então São Francisco passou a saber da existência do Japão. E, inclusive, esse Anjiro foi o intérprete de japonês dos portugueses. Guardem esse nome é importante. Anjiro ou Yajiro. Yajiro. Isso. São muito semelhantes foneticamente em japonês e no batismo que ele teve, Anjiro. Mas, bom, chegaram nessa região do sudoeste do Japão, e começaram a perguntar sobre o governo local. Quem é o imperador? Quem é o governante dessas terras? Quem é o governante dessas terras? Então, não apenas entrou em contato com os jesuítas, não apenas entraram em contato com os governantes locais, como também ficaram sabendo do imperador. Só que, de primeira, São Francisco não entendeu que existia essa balança de poder, que o imperador não necessariamente era a figura central de governo daquela região. Então, ele foi, depois de um certo tempo, visitar a capital, Kyoto, em que ficava a residência do imperador. Mas encontrou lá uma construção velha, mal cuidada, e não entendeu direito como que um governante desse calibre, ou o imperador, vivia naquelas condições. Então, posteriormente, soube do Shogun, que é o comandante militar, que à época, na época que ele chegou, ainda era os comandantes, os Shogun Ashikaga. Esse é o sobrenome, Ashikaga. E que depois se tornou Oda, Nobunaga Oda. Creio que esse é um nome bem conhecido pro pessoal aí da restauração. Bem conhecido, bem conhecido. Bom, no final das contas, o que aconteceu é que eles chegaram numa época em que havia grande guerra, uma guerra para suceder o shogunato anterior, o shogunato dos Ashikaga, ou seja, queriam derrubar os Ashikaga para se tornar eles mesmos os shogun. E havia essa disputa entre várias regiões, vários clãs, vários daimyos. Daimyo é o comandante local, o lord feudal, e queriam derrubar o shogun para instaurar-se a si mesmos como shoguns. Então o que estava vendo era uma guerra entre shogunatos, não de... Ok.
na verdade, uma guerra entre famílias para que assumissem o shogunato. O shogunato é um cargo assim especial e eles queriam eles mesmos, essas famílias, elas mesmas queriam o próprio cargo de shogun, que é o comandante, é como se fosse um comandante supremo das forças militares, que comandava, digamos, tinham as tropas do próprio clã, existiam as tropas leais do próprio clã e os, digamos, alistados regionais. Quando havia uma guerra, havia essas tropas baixas, que são os alistados, né? As tropas... esqueci o termo em português, mas em japonês se chama Ashigaru. Em inglês existe um termo também, foot soldier. Foot soldier. É como se fosse um soldado recém-alistado, entende? Que não tem treinamento profissional. Enfim, aí existiam essa casta, esse alistamento de soldados baixos e soldados do clã, que eram mais especializados na luta. E, bom, essa era é chamada de Era dos Estados em Guerra. Em japonês, Sengoku Jidai. A Era dos Estados que, né, estão em guerra. E muito por uma instabilidade e uma desconfiança em cima do Shogun, então chegaram nesse momento em que os Oda conseguiram derrubar os Ashikaga. Sim. E daí os Oda permitiram que os jesuítas pregassem por aí. Permitiu que deram essa licença para pregarem por aí, pelas províncias do Japão. E onde foi mais forte a pregação foi na região de Kyushu, na região sudoeste do Japão. Ou seja, lá na região de hoje é Nagasaki, houve a fundação de vários portos portugueses, algumas outras nações não, mas outros reinos vieram e fundaram portos também, como os espanhóis, que aliás meio que se fundiram os domínios dos portos portugueses e espanhóis depois da União Ibérica. Então, meio que no Oriente era considerada uma coisa só, podemos dizer assim. Sim. Enfim. E depois da pregação, enfrentaram, claro, muita oposição dos líderes religiosos locais, do Shinbudismo, que é a fusão do Shinto, que é a religião pagã do Japão, com o budismo. Nessa época era muito evidente que as duas religiões eram bem entrelaçadas, não existia uma separação clara. E, bom, esses líderes locais, a princípio, com o intérprete Yajiro Angelo, dando um termo errado por acidente, eles interpretaram que os jesuítas eram apenas missionários budistas de outros lugares do mundo. Então não deram muito... Uma pequena confusão, né? Uma pequena exatamente. confusão com consequências catastróficas. Exato. Por conta de um termo mal utilizado. Colocado. Exatamente. E, bom, São Francisco Xavier percebeu que havia uma certa indiferença, porque o povo local, se ele é um missionário budista, entre aspas, então não há nada de novo que precisamos ouvir aqui. Eles já tinham sincretismo, já tinham a fusão do budismo com o Shinto, então, bom, não há nada de novo aqui. Enfim, assim que São Francisco Xavier percebeu esse erro, foi perguntar ao Angelo e descobriu que o termo utilizado era um pouquinho mais utilizado pelo budismo do que propriamente para significar que existe um Deus,
apenas um ser divino e que está que é composto de 3 pessoas. Então, esse termo posteriormente foi corrigido e daí que se iniciou, assim que se iniciaram as controvérsias, os embates das religiões católica e shin-budista. Sim. Então, depois desse mal-entendido, o catolicismo passou a sofrer sérios confrontos, não assim confrontos de violência, mas confrontos com a religião local. Então começou uma certa perseguição nessa época. Não uma perseguição, porque a perseguição começa quando os governantes decidem que os católicos não serão aceitos aqui. Mas os líderes das religiões locais, da religião local, que começam a se opor. Apenas isso por enquanto. E foi assim. Disputa de clero. Exatamente. Disputa de clero. Piadas à parte. Muito bom, muito bom. E, bom, São Francisco Xavier também notou que havia algumas semelhanças de alguns itens que o catolicismo usava. E achou isso um pouco estranho, já que e até fez um comentário falando que o demônio busca imitar as coisas do catolicismo para confundir as pessoas. Acho que uma das coisas mais famosas, mais evidentes desses itens budistas são o que pode se chamar de terço budista, que são várias contas amarradas numa corda e que se assemelham muito a um terço, a um rosário. Mas são coisas diferentes, obviamente. E São Francisco Xavier... Depois eu até coloco uma foto nesse momento. Perfeito. Em japonês se chama Juzu, ou Zuzu. Em indiano, sei lá, hindi, chama Japamala. Enfim, para quem quiser, para ficar curiosidade aí. Enfim, alguns itens eram muito parecidos com os do catolicismo, então notou-se que haveria claramente uma oposição maior do que se fosse apenas uma crença pagã naquela terra. Então, o trabalho dos jesuítas começa mesmo com a análise dessas semelhanças e, por fim, uma contradição, contra-argumentar contra essas afirmações budistas. Uma coisa que eu lembrei, Ishida, te interrompendo rapidamente, é que nos livros do Etienne Courbet, que inclusive estão disponíveis na nossa lojinha, ele fala que os templos budistas, na verdade, eram templos maniqueístas na época dos primeiros séculos, fundados pelos gnósticos maniqueístas, só que quando Santo Agostinho refutou o maniqueísmo, ficou feio se chamar de maniqueísta, então eles assumiram um novo nome, e é mais ou menos a partir daí que data a história do Buda, o budismo e tudo mais. Então, pode-se dizer, talvez, quem sabe, que essa rejeição ao catolicismo não é simplesmente a rejeição natural do paganismo, mas já influenciada por doutrinas intrinsecamente anticristãs, não é? Que o paganismo, enquanto não cristão, uma civilização não cristã, ele tem elementos que podem ser cristianizados, mas uma cultura que é fundamentada em doutrinas anticristãs aí é complicado. Muito bem lembrado, perfeitamente. Realmente, o budismo difere muito das crenças pagãs por ser, digamos, conter elementos que possam ser ditos cristãos, mas que são muito induzentes ao erro. Então, o que eles pregam como virtudes são coisas um pouco distorcidas, entende? Sim. Enfim. Não sei se tu quer se aprofundar nesse tema ou se quer voltar para a história, porque senão eu sei que essas comparações vão longe, né? Sim. Então vamos voltar para a história aqui. Eu também não conheço muito sobre
o budismo em si, eu Sim. conheço por cima, mas voltemos então a essa história. Não, beleza. Certo. Enfim, após sofrer essa represália dos líderes religiosos locais, então os jesuítas se aprofundaram na retórica budista, na retórica da religião Shin budista e publicaram livros. Aliás, um dos jesuítas que mais contribuiu para a publicação de livros, gramáticas, dicionários em japonês nessa época, foi o italiano, mais especificamente napolitano, porque ele era do reino de Nápoles, nasceu no reino de Nápoles. Itália não era uma coisa que existia como se entende hoje, né? Sim, exatamente. Eram reinos dispersos, não era exatamente um país unido, isso aqui é Itália, isso não, eram territórios locais que se identificavam como, conforme o tempo foi passando, desenvolvendo as suas culturas. Família, suas culturas próprias, sim, particulares, etc. Perfeitamente. E esse napolitano é o Alessandro Valignano. Escreve-se Valignano, mas pronuncia-se Valignano. E ele foi um grande jesuíta que trouxe a imprensa de tipos ao Japão. Então, para imprimir alguns livros que precisava, principalmente já que ele era defensor do uso da língua japonesa na conversão e na apologia ao catolicismo, então ele trouxe a imprensa de tipos ao Japão e foi responsável por imprimir livros junto com os jesuítas, escrever livros sobre gramática japonesa, e tanto que daí surge primeiro sistema de transliteração, ou seja, de passar da escrita japonesa para a escrita latina, para a letra latina. Legal. Foram os responsáveis, os jesuítas. Enfim, tendo trazido esse meio de propagar mais ainda o catolicismo, eles foram escrevendo livros em japonês, inclusive escreveram o catecismo em japonês, se eu não me engano. E, bom, além de dicionários, por aí que São Francisco Xavier aprendeu milagrosamente a língua japonesa dentro de um mês, alguma coisa assim, né? Que é um feito heróico, imagina. Sim, exatamente. Já que, poxa, hoje em dia já é difícil aprender. Imagina naquela época quando era um pouquinho mais complicada a gramática. Sem Duolingo, sem chat GPT. Duolingo lá era convivendo ali no meio, não tem jeito. Enfim, realmente um dos feitos heróicos foi esse de ter aprendido a língua japonesa em um tempo impressionante, em um tempo inacreditável, e a partir disso pregar na língua japonesa para os povos que os jesuítas defendiam tanto. Enfim, nessa época era muito... Na Ásia havia alguns locais específicos, por exemplo, o Porto de Goa, na Índia, ou a cidade de Macau, a Porto de Macau, onde se conhece hoje como a China, que eram centros tanto do comércio português, havia até hoje grande influência da arquitetura portuguesa, como também diversas igrejas lá. Então, não existe apenas nação e igreja, as duas coisas, a civilização e a religião andam lado a lado. Sim. Principalmente no caso dos ibéricos, o que se diz como portugueses e espanhóis. Então, bom, observa-se isso. Não é possível ter uma religião infértil, né? Uma religião que não dê frutos práticos na realidade, ou seja, Exato. Uma religião que fica somente no campo da retórica, da palavra, não é uma religião verdadeira, evidentemente. Se isso não se concretiza em uma mudança civilizacional, cultural, uma elevação, tá errado. Tem alguma coisa errada. Exato. Ide e pregai a toda criatura.
Exatamente. já dizia no Evangelho. E, bom, apesar... e nessa época também surgiu na Europa uma nova potência, que seriam chamados de Países Baixos. Holanda. Holanda é um termo mais palatável para o público em geral, e que, após adotar um governo republicano e também a religião protestante, eles iniciaram algumas disputas com Portugal, que foi conhecida como, se eu não me engano, a Guerra Luso-Holandesa, que foi na época de 1595, quando os portugueses já tinham aportado no Japão. Sim. E por que eu menciono os holandeses? Porque eles realmente têm um certo papel na conversão dos povos japoneses, no sentido de se opor. Olha que interessante. Pois é. Interessante observar que os protestantes, mesmo se dizendo cristãos, se opõem ao proselitismo, se opõem à conversão dos povos. Enfim, com a ascensão dos Países Baixos, da Holanda, aconteceu uma guerra mesmo com Portugal, mesmo no período de União Ibérica. E daí, especialmente no período da União Ibérica, né? Porque, para dar o contexto, teve o período depois da morte de Dom Sebastião, que as coroas portuguesas e espanholas se reuniram debaixo da mesma coroa, na figura do rei Filipe II da Espanha, Filipe I de Portugal. E aí, a Holanda, que já era inimiga da Espanha, por questões políticas que não vem ao caso falar aqui agora, envolvendo religião, disputas religiosas, etc., também se torna inimiga de Portugal por tabela, porque Portugal se torna Espanha, logo é inimigo da Holanda. E aí, onde tinha portugueses, de repente começou a se ter invasões holandesas, né? Então, aqui no Brasil, a Guerra do Guararapes, Batalha do Guararapes, né? A Batalha da Luz Divina, no Japão, as invasões, e aí a coisa vai escalando o mundo afora. Se torna uma guerra global, se para pensar, né? Exatamente. Bem observado. Já que envolviam batalhas e disputas tanto nas Américas quanto na Europa, já que uma parte da Europa era governada pela Espanha, né, dos Habsburgo, e na Ásia e na África. Tanto que após os tratados após o fim da guerra entre os portugueses e os holandeses, os dois saíram perdendo e os dois saíram ganhando. Isso eu vou detalhar mais pra frente. Mas, bom, o ponto central é que nessa época em que estava no auge do que se chama, por um dos autores que eu consultei, de século cristão no Japão, surgiu a Holanda contestando e competindo tanto com o comércio do Japão, dos portugueses, desculpe, quanto pelos territórios. Então, para prejudicar os portugueses, os holandeses faziam de tudo. E nessa época de conversão, digamos, desde 1549 até 1614, que foi a época em que houve a expulsão de muitos fiéis católicos, houve então, assim, o grande papel dos jesuítas na parte de conversão e de trocas culturais, por exemplo, arma de fogo, que, como eu já citei, alguns elementos, por exemplo, da língua portuguesa, que permanecem até hoje na língua japonesa, como algumas palavras, não muito na gramática, mas no vocabulário. Palavras como pão, né, obviamente pão, Olha aí, permanecem até hoje como legado português. Hoje em dia é mais inglês, né? O pessoal do Japão pegou muito emprestado palavras do inglês, mas enfim. Emprestado, né? Foi forçado lá, é melhor. A gente vai chegar lá no final do episódio aqui sobre a secularização. Enfim, e muitos dos jesuítas perceberam que
por si próprios, eles sendo estrangeiros, não conseguiam converter tão eficientemente. Tudo bem, assim, havia um número muito grande de convertidos, que, segundo um autor aqui que eu consultei, John Dowgill, em 60 anos, a partir de 1549, converteram por volta de mais de 300 mil japoneses. Mais de 300 mil. É muita coisa. Isso na época do século XVI, meu Deus, muita gente. Muita gente. Percentualmente, então, nem se fala. Uhum, com certeza. E, bom, uma coisa que esse autor, que eu acho engraçado que esse autor comenta, é que ele elogia a santidade e humildade de São Francisco Xavier. Mal sabia ele que a santidade, a maioria, todos os santos são assim, são humildes, têm as virtudes dadas por Deus e realmente se dedicam a uma vida do evangelho. Sim. Mas, bom, é engraçado que os autores seculares vejam dessa forma. Olha, é uma pessoa admirável, assim. Mal sabia ele que os santos são são admiráveis igualmente. Sim. Enfim. Bom, na Ásia havia alguns portos portugueses, certo? Goa, na Índia, na região da Índia. Tinha 14 igrejas e por volta de 20 mil convertidos, segundo o mesmo autor. Então, apesar de ser bastante gente na região da Índia, mesmo assim não chegou aos 300 mil do Japão. E, bom, a Índia, apesar de não ter tantos convertidos, foi uma plataforma, foi um porto central para difusão na Ásia do catolicismo. Até por uma questão logística, eu imagino, né? Porque ali o sul do continente africano, do sul do continente africano até Goa, na Índia, é possível se fazer numa viagem só e fazendo reabastecimento, ou seja, carregando suprimentos. Mas do cabo ali da Boa Esperança, no sul, no continente sul-africano, até, sei lá, Japão, não dá pra chegar numa viagem só, não. Vai faltar comida, falta água. Sim. Então, precisa desse ponto de apoio, né? Exatamente. E aqui, antes de continuar, Ishida, é interessante ver o seguinte: como as duas coisas andam de mãos dadas. Tanto a expansão secular política de um império, no caso o Império Luso-Espanhol, o Império Ibérico, a União Ibérica, Portugal e Espanha, quanto da fé católica. Por quê? Por uma questão logística, material, não tem como mandar um missionário para o Japão se não tem como alimentar esse missionário, abastecê-lo, levar os suprimentos, o papel para escrever, os livros, a tipografia, ou seja, as duas coisas elas andam de mãos dadas. É necessário haver essa cooperação entre o braço secular e o braço eclesiástico para que as duas missões consigam ser atingidas com eficácia. Perfeitamente. Exatamente isso. Realmente não há separação entre o poder secular e o poder, questão religiosa. O catolicismo e os reinos, em especial os ibéricos, andam de mãos dadas. E andaram de mãos dadas para esse esforço no Oriente, que, apesar de ter dado muitos frutos, infelizmente foi interrompida pela questão que eu falarei em breve, só um momento. Sim. Então, para concluir o período antes da perseguição, então houve uma certa estratégia de adaptação aos costumes, de aprendizado da língua, impressão de livros, gramáticas e dicionários em especial, alguns livros católicos também, alguns livros como... eu creio que a Bíblia não foi traduzida para o japonês nessa época, eu não tenho certeza, eu precisaria verificar. Mas, bom, trouxeram diversas contribuições dos ibéricos, em especial de Portugal, até o Oriente, o Extremo Oriente, que é o Japão. Isso, à época, era um feito impressionante, já que viagem hoje se dá por garantida, sabe? Compra uma passagem aí, viaja aí por, sei lá, 2, 3 dias de avião, e consegue
ficar numa pousada, um hotel, ou sei lá onde. Mas naquela época era muito mais difícil, já que se navegava, viu? Eram locais, era por mar, enfrentando correntes, tempestades, Só coisas para as pessoas terem desconhecidas. ideia, do Rio de Janeiro até Lisboa, em 1800 e tralalá, ou seja, depois que já estava muito bem estabelecido como funcionava a navegação marítima, as correntes fluviais, ou seja, depois de já se dominar, levavam 8 semanas para ir do Rio de Janeiro até Lisboa, passando por benfeitorias, pontos de reabastecimento, na Bahia, na Ilha da Madeira, enfim, em vários locais. 8 semanas. Agora, em 1500, que não se tinha um mapeamento completo da região e tudo, imagina quantos meses que não levava para chegar de Lisboa, de Madrid até o Japão. Perfeitamente. Realmente, o nível de, digamos, pioneirismo que os portugueses empreenderam foi algo impressionante. Estrondoso. Não vou dizer revolucionário, porque todo mundo sabe como, né, nós pensamos sobre os revolucionários, mas Sim. foi algo que quebrou o que se conhecia antes. Quebrou o que se conhecia antes como navegação, como guerra, até porque os portugueses foram responsáveis pela caravela, e conseguiram dominar os mares muito mais eficientemente com essa invenção. E, bom, chegaram até o Japão, veja só, por meio de diversos territórios diferentes. Sim. Passando pela África, pelo Reino do Congo, que é hoje conhecido como Angola, por Moçambique, diversos portos estabeleceu também. Goa, na região sul da China, Guangdong. E Macau. enfim chegou Macau também. E enfim chegou ao Japão. Bom, chegando a essa conclusão de que os missionários estrangeiros não fariam um trabalho de conversão tão bom quanto se fosse um missionário japonês mesmo. Então consideraram, ordenaram a partir daí alguns missionários japoneses. Ordenaram japoneses? Nativos. Sim. Olha só. E, bom, vejamos o que mais. Antes de fechar-se os portos, a guerra foi vencida. O período da Guerra do Japão foi vencida. O período dos estados em guerra foi vencido pelos Oda. E depois, pelo seu sucessor, Toyotomi Hideyoshi, que creio que algumas pessoas conhecem. Foi seu sucessor, mas chegou um certo momento em que Hideyoshi decidiu, na verdade, proibir as pregações dos jesuítas. Foi por volta do fim do século XVI. Ainda não tinha chegado a época de fechar os portos ou de perseguição propriamente dita. Enfim, a partir daí houve ainda uma última disputa entre os Tokugawa e os Toyotomi. Então, mesmo os Toyotomi proibindo a propagação do catolicismo, eles enfrentaram um inimigo que era mais virulento, que eram os Tokugawa. Não pelo motivo da religião católica, ou para defender os portugueses, mas porque pela disputa interna para conseguir o cargo do shogunato, para manter o cargo do shogunato. E, bom, eu creio que uma batalha que foi decisiva nessa guerra para que os Tokugawa ganhassem foi a batalha de Sekigahara, que foi a batalha, digamos, a maior batalha desse período no Japão. Foi uma batalha decisiva e que envolveu vários clãs do norte ao sul, e os
Tokugawa saíram vitoriosos. Creio que algumas pessoas já ouviram esse nome, Tokugawa, que são os últimos shoguns do Japão, ou seja, os últimos comandantes militares de facto. E após a vitória, viram que que os jesuítas conseguiram o feito de converter até mesmo alguns senhores feudais, alguns daimyos. Então, isso se tornou um problema, porque a religião católica passou a ser sinônimo de instabilidade, porque houve embates locais entre o shinbudismo e o catolicismo, e aquilo poderia escalar para uma medida maior, segundo o que eles pensavam. E aqui então, um comentário, Shida, não totalmente sem razão, tá? Eu espero que não seja... Não deveria ser polêmico o que eu vou dizer, mas talvez até seja. Mas é uma questão bem simples. Se o poder está fundamentado num direito religioso, então, se trocar a religião que fundamenta o poder, você vai alterar toda a estrutura de poder. Então, nesse sentido, sim, o catolicismo, de fato, traria instabilidades para o Japão, se o imperador não se convertesse ou mesmo que se convertesse. Que geraria uma oposição com os poderes já estabelecidos. Aqui eu falo do clero shintoísta, budista, que já estava no Japão. Assim como com a fragmentação religiosa do Brasil, há uma instabilidade política evidente, né? Uma instabilidade política muito grande. Então, quando se muda a religião de um povo, se altera o poder de um povo. Isso são coisas naturais. E se o povo perde a religião, muda-se o poder da mesma forma. Então, a religião é o que fundamenta o poder, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Então, eu quis falar isso aqui só para não perder esse momento, para mostrar que, sim, o catolicismo ele gera efeitos sociais claríssimos. Perfeitamente. Eu acabei esquecendo de mencionar isso. Realmente, se há uma, digamos, ameaça na visão dos Tokugawa que poderia retirá-los do poder por conta da religião, isso claramente seria inevitável se crescesse da forma que estava crescendo. Então ele se viu ameaçado e decidiu aos poucos proibir primeiro a propagação, depois a expulsão, depois decretou que ou vocês juram lealdade ao Shogun ou vão morrer. Daí as coisas foram escalando. Perceberam que os lordes feudais realmente estavam se opondo claramente ao shinbudismo, que é, digamos, a base da religião japonesa. Sim. Claro, é a religião japonesa, mas é a base do poder, dos poderes japoneses antes dos jesuítas chegarem. Então, realmente eles se sentiram obrigados a fazer isso. E, bom, após esse século cristão, após esse período de embate e estabelecimento dos jesuítas, houve então um certo descontentamento depois que os Tokugawa venceram e se tornaram shogun e mudaram a capital de Kyoto para Tóquio. Tóquio hoje se chama Tóquio, mas na época se chamava Edo, por isso que se chama Edo, período Edo. Aí de Edo mudou-se o nome para Tóquio. Enfim, é uma pequena curiosidade, creio que. Enfim. A partir daí, a partir dessa vitória, dessa mudança de poder, então passou-se, a partir do início do século XVII, a proibir-se a propagação do catolicismo e perseguirem os católicos. Especialmente, Perdão, as coisas foram... A partir de que data? Vejamos. Aproximadamente? Sim, então. A partir de 1612, os subordinados dos Tokugawa foram obrigados a renunciar ao cristianismo. Aí, mais um pouco para frente, 1614, 2 anos depois,
houve proibição total e perseguição. Que, aliás, morreram mais de 4.000 pessoas, 4.000 católicos pela própria fé. Daí, escalando um pouco mais, em 1622, houve uma execução de 120 missionários e convertidos, e, por fim, terminou na proibição total na expulsão dos jesuítas. Desculpa, acabei esquecendo uma data. 1624, expulsão dos jesuítas. 1629, execução de milhares de cristãos. Milhares. E que, aliás, o autor que eu citei antes, John Dowgill, cita que essa perseguição foi mais virulenta do que a de Roma, superando em virulência e crueldade a de Roma. Quase extinguiu a igreja no Japão. Hoje em dia se fala tranquilamente que depois da perseguição romana, o país que mais entregou mártires para a igreja foi o Japão. Perfeitamente, exatamente. Mataram quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Ou renunciava, pisando na imagem de Nossa Senhora e do Menino Jesus, ou era morto. Não tinha outra. Sim. Alguns foram, antes desse período de perseguição mais virulenta, foram expulsos. Como um nome interessante, que é o Ukon Takayama. Creio que talvez algumas pessoas conheçam, que era um samurai japonês e católico. Ele nasceu dentro da família católica convertida de japoneses. E lutou também nessa grande batalha de 1600, de Sekigahara. Mas perdeu e foi expulso do Japão junto com alguns samurais leais. E que, aliás, por curiosidade, eu vou contar uma curiosidade aqui. A Espanha das Filipinas, o governo da Filipina espanhola, então ofereceu a esses samurais uma cruzada, uma ajuda militar para derrubar o Shogun e instaurar o Kon Takayama como Shogun e ajudar a converter o Japão. Mas eles se recusaram. Seria interessante e até moralmente correto de aceitarem, mas aconteceu isso. Aproveitando essa curiosidade, essas histórias alternativas do período ali da União Ibérica e suas relações políticas nos reinados asiáticos são muito interessantes. O Filipe II, quer dizer, eu acho que foi o Filipe II, mas com certeza um rei espanhol, ele tinha os planos de invadir a China. Já escutou falar sobre isso? Cara, é um negócio assim interessantíssimo. Eles analisando que o povo tinha muita gente, só que nem todos eles eram militarizados, e aí eles estimaram que com uma certa quantidade de homens eles conseguiriam invadir a China. Então existiram planos nesse sentido. Uma pena que nenhum deles se concretizou, mas muito interessante. Realmente. Aliás, uma pequena curiosidade sobre o governo da China, que vale a pena abrir um parênteses aqui. Eu espero que me seja concedido essa... Com certeza, estamos aqui para conversar. Perfeito. Então, eu queria comentar sobre o mandato celestial, o mandato do céu. Legal. Que seria uns sinais que são usados desde a China antiga para que, se jogue para fora um governante ou uma dinastia. Isso aconteceu, aliás, que engraçado e irônico, com a própria dinastia que propôs isso. Então, segundo o mandato celestial, existem sinais que, entre aspas, os deuses dão, os deuses, no caso, pagãos chineses, dão, que seriam desastres naturais, colheitas ruins, instabilidade, tirania, para que o governante seja retirado, para que seja descartada é engraçado, mas seja retirada uma dinastia de lá e se consolide outra. E, inclusive, talvez
utilizando esse pretexto, os espanhóis podiam utilizar disso para se tornarem os imperadores da China. E seria legítimo, teria legitimidade. Enfim. Pelo próprio ponto de vista chinês. Exato, pelo próprio ponto de vista chinês. E daí aconteceu, creio que com todas ou quase todas as dinastias chinesas, inclusive com os mongóis, que não eram chineses, reivindicaram esse mandato celestial e foram aceitos como governantes da China por um certo tempo. Século XIV, que é o grande período de expansão dos mongóis. Enfim. Mas esse parênteses eu creio que é interessante para explicar um pouco das diferenças dos reinos ocidentais, reinos e impérios ocidentais. Sim, legal. Como, por exemplo, Sacro Império, né? Isso. Sacro Império, os reinos português, espanhol, enfim. Voltando rapidamente ao ponto. Então, depois de haver uma proibição na propagação do catolicismo, e também alguns foram mortos por não quererem renunciar da fé. Então, a essa época, surgiram muitos mártires, inclusive, eu creio que existe uma foto famosa chamada 120 Mártires. É um painel enorme que está em uma das cidades de Kyushu, da região do sudoeste do Japão, e que representa esse martírio, tanto de japoneses quanto de jesuítas. É uma que aparece muitas pessoas crucificadas e... Sim, creio que sim. Creio que é esse mesmo. Sim. E, bom... Bem conhecido, eu posso colocar na tela também. Perfeito, perfeitamente. E nessa época, o São Francisco Xavier já tinha morrido. Tinha morrido em 1552. Então, uns 70, 80 anos antes, ele tinha morrido na China, na cidade de Shanchuan. Ele morreu na China. Isso. Entendi. E, aliás, esse nome Shanchuan é uma adaptação chinesa para fonética de São João. Shanchuan. Parece até piada falando assim, mas que parece. Mas é uma adaptação fonética. Olha aí. Shanchuan. E posteriormente foi levado a Goa, onde o seu corpo serve como relíquia. Fica lá e de vez em quando retiram do alto de onde está para ocorrerem os cultos modernistas ali. Infelizmente, triste. Infelizmente. Enfim, daí avançando um pouquinho o tempo, já que São Francisco Xavier foi uma figura central, é necessário realmente entrar em detalhes sobre onde ele morreu, onde o corpo dele se encontra, enfim. Absolutamente, um dos grandes santos missionários da igreja, tá? Provavelmente tenha sido o santo que mais percorreu distâncias ao longo da sua vida. Não sei se tem alguém que bate, porque alguém sair da Espanha, Índia inteirinha e parar no Japão, morrer na China, são muitos quilômetros, muitos quilômetros. É distância grande. Exatamente, exato. E, bom, claro que ele é missionário das missões no Oriente e muitas igrejas são nomeadas em homenagem a ele. E, bom, o legado que ele manteve, que ele construiu e passou aos seus sucessores jesuítas, manteve-se até a perseguição, em que muitos foram mortos, alguns foram expulsos, outros ainda não atingidos pela perseguição, organizaram-se depois do fechamento dos portos do Japão, que é 1635. Então, aliás, os holandeses contribuíram muito para
denúncia e ajudaram na perseguição dos católicos, denunciando ao Shogun. Então, os holandeses, assim, e dizem as más línguas que esses mercadores holandeses não eram tão holandeses assim. Entendo. Entendo o que você quer dizer. E, bom, os holandeses fizeram de, perdoe-me o termo, mas crocodilagem para cima dos portugueses e resolveram, não só portugueses, os jesuítas em geral, e denunciando ajudaram na perseguição. E, bom... Pescar no aquário dos outros é fácil, né? Muito bom. E no ano seguinte, de 1635, os holandeses foram restritos a uma certa ilha, mas continuaram mantendo relações comerciais com o Japão. Foram os únicos de fora. Então, na proibição dos portos do Japão, os japoneses não podiam sair da região do Japão. E os que saíssem não podiam voltar. Então era um período de isolação, que foi quebrado 200 anos depois, mas isso já eu entro em detalhes. Sim. Enfim. E 2 anos depois da proibição, do fechamento dos portos, 2 anos depois do fechamento dos portos, surge uma liderança na região de Nagasaki, que é conhecido hoje como Amakusa Shirou. No caso, o primeiro nome dele é Shirou, e o sobrenome Amakusa. Shirou Amakusa. E que liderou a revolta de Shimabara, em que dois castelos se revoltaram contra o poder do Shogun e resolveram resistir às investidas militares do mesmo, dos líderes, tanto do Daimyo quanto posteriormente do Shogun, em que acabaram perdendo. No início eles venceram, já que eram alistados os moradores locais e que o suprimento da região era, digamos, abundante. Conseguiram resistir até 1638, de 1637 a 1638. Então, 1 ano e alguns meses conseguiram sobreviver, resistir contra o Shogun. E que, por si só, este assunto da rebelião de Shimabara é um assunto tão complexo que existem muitos detalhes e coisas interessantíssimas sobre, que talvez numa pesquisa futura eu consiga trazer com mais detalhes, com mais, digamos, fatos interessantes e fatos significativos para o catolicismo. E é um ponto fundamental, tá? Um ponto fundamental de virada, porque é a partir daí que o Japão ele vai se fechar, é a partir daí que o catolicismo no Japão ele entra em declínio, não porque a fé das pessoas esfriou, mas porque mataram todo mundo. Então, os principais pontos de perseguição e um dos grandes momentos de martírio na história dos últimos 500 anos da igreja. Então vale totalmente a pena ser aprofundado esse assunto. E se você puder, Ishida, falar novamente aqui, para reforçar o ponto, sobre quais foram as causas que levaram as pessoas à revolta de Shimabara, será muito, muito útil dessa vez, tá? Perfeitamente. Então, a um primeiro momento, como católicos, eles foram cobrados deles, do pessoal da região, do povo da região, impostos muito altos. E que chegaram a digamos, não devastar a terra, mas sobrava muito pouco para a produção local. Então, cobrando esses impostos altíssimos era uma forma do shogunato de punir os católicos que lá residiam. Isso depois do fechamento dos portos. E, bom, conforme foram se acumulando tanto os impostos, quanto a perseguição, quanto
alguns jesuítas que também participaram da rebelião reuniram-se nesse local e, motivados não só pela verdadeira fé, já que esse é o ponto central da revolta de Shimabara, mas também por... Eu gostaria apenas de notar aqui que há um paralelo, uma coincidência muito coincidosa, como eu gosto de falar, interessante entre muitas revoltas católicas, né? Porque você veja, nas guerras guaraníticas, quem estava por trás? Os jesuítas. Na Revolução Cristera, os jesuítas. Shimabara, os jesuítas. Ou seja, há uma certa constante na história da igreja, muito interessante de se observar. Os jesuítas, nessa época, vou deixar claro, deixar muito específico que nessa época foram responsáveis por trazer realmente um movimento não apenas religioso, mas civil católico, de movimentar o povo, a força civil, por meio de escolas, por meio de livros, por meio de instituições que foram construídas pelos jesuítas. E claro, nenhuma dessas instituições se desliga da religião. Nenhuma dessas instituições se separa da religião. Então, não se pode entender a religião como algo externo a essas instituições que os jesuítas fundaram e aprofundaram e, bom, as futuras revoltas que eles conduziram também. Sem dúvidas, sem dúvidas. E, bom, muito nessa revolta de Shimabara foi inicialmente foram vitórias pequenas, já que conseguiam resistir ao cerco, só que o conflito foi escalando, então o Shogun precisou intervir, precisou pedir para alguns líderes feudais mais poderosos que interferissem naquele local. Então foram totalmente cercados. Então, assim, como não são pessoas infinitas, a força militar dali era composta de camponeses, né? Não eram muito bem treinados. Então acabaram sendo mortos ou em batalha ou posteriormente decapitados, massacrados com o fim dessa rebelião. E estima-se, eu tenho até alguns dados aqui, vejamos, estimativa de mortos nessa rebelião foram por volta de 30 mil pessoas mortas, por aí. Então, logo após essa revolta, os que se renderam foram mortos. Não tinha discussão, acabou. Passou a faquinha e foi embora. Massacre. Massacre e fundou um período de violência mais extrema contra o cristianismo. Aí acabou, eles perseguiram mesmo e daí surgiram. Agora eu vou falar sobre o período pós-revolta, que encerra o século cristão, chamado século cristão, em que os que foram perseguidos, alguns renunciaram à fé, só que em privado continuaram cultuando Nossa Senhora e Menino Jesus, só que com um detalhe, misturando a religião pagã do Shinto. Aí é complicado. Em específico. Muito, muito complicado. Imagina isso. Não, eu vou renunciar à fé porque é cômodo. Mas assim, acho que não tem mal nenhum em misturar as crenças aí dos japoneses. Isso já foi feito no budismo, então eu vou fazer isso mesmo. Assim pensaram os Kakure Kirishitan, os cristãos escondidos. Escondido. Kakure significa esconder, esconder-se. Então, eles passaram a cultuar uma forma corrompida de Jesus Cristo e de Nossa Senhora, que chamavam
que aliás era entre aspas, um deus do Shinto, chamado Kannon, uma deusa do Shinto, Kannon. Então, a partir disso, assimilaram essa prática do culto a Kannon com a Nossa Senhora. E é interessante observar isso também se me permite abrir um parênteses, Claro. com os africanos escravizados do Brasil, que utilizavam um sincretismo religioso para que eles pudessem praticar o paganismo africano, entende? Uhum. Ou seja, nomeiam alguns santos como as divindades pagãs africanas. Pode-se fazer esse paralelo entre os cristãos escondidos e esses africanos escravizados. Uhum. E, bom... Talvez um paralelo às avessas, né? Porque no primeiro Isso, caso... às avessas, porque um foi o cristianismo se escondendo, o outro foi o paganismo africano se escondendo. E foi bom, a inculturação de elementos não cristãos numa base cristã, enquanto no caso dos africanos foi o inverso, né? Abraçaram elementos cristãos para uma base africana. Isso. Exatamente. E daí, bom, no período que se passou, não houve, que eu saiba assim, grandes revoltas de inspiração católica. Acho que não houve revolta, isso me falta verificar, mas... Presumo-se que não teve, até porque metade não, 90% morreu, 10% estava escondido, então... Sim. E, bom, nesses séculos que se passaram, desde o fechamento dos portos e derrota da revolta, até a abertura dos portos, no século XIX, ficaram mais ou menos dessa forma, estabilizados, com a religião dos Kakure-Kirishtan, dos cristãos escondidos, como um sincretismo como uma fusão entre o catolicismo e o Shinto, e passou-se assim os séculos, passou-se assim, dois séculos dessa maneira, até que observou-se, né, os que juraram fidelidade ao Shogun acabaram por se revoltar, por ver que, conforme as coisas andavam, o Império Britânico se expandindo, o Império Americano se expandindo também. E foram os americanos, no caso estadunidenses, né? Porque americano somos todos nós, quer né? dizer Eles são coisa da América. Exatamente. Sim, são os estadunidenses. América é um continente, não é restrita a um país que pretensamente se diz, nós somos América, beleza? É nada. Não. Mas aí os estadunidenses foram bater a porta. E aí, com canhões, não foram bater, foram explodir a costa. E aí o Shogun se viu forçado a abrir os portos de novo. Quem diria, né? Não, agora... Não, eu tenho poder de fechar os portos, olha, eu sou absoluto. E aí, 200 anos depois, eles foram obrigados a abrir economicamente. É o livre comércio na base da bala, é a diplomacia exatamente. anglo-americana no seu ápice. Ou você é livre para comerciar comigo. Então, ou me entregue seus produtos, aceite os meus produtos, ou então morra. O plumbo ou plata, ou chumbo ou prata. Exatamente. É a diplomacia do Pablo Escobar, né? É plata exatamente. ou nossa. Exatamente isso. Muito bom mesmo. Esse assunto da abertura dos portos ele é interessante porque parece que ele é universal, ou seja, nesse sentido os estadunidenses são democráticos mesmos. No Ocidente e no Oriente é a abertura de comércio na base da bala, livre comércio ou morte. Então, nós temos estudado isso aqui na Bacia do Prata. O Mitre, depois da Guerra do Paraguai, ele fala que grande vitória para o livre comércio, o extermínio dos povos guaranis, que agora o livre comércio entrou no Paraguai, esse novo tempo. No Japão a mesma coisa, é uma maravilha, né? O livre comércio é uma delícia.
Bom, né, nesse período de... Bom, deixa eu checar aqui rapidamente. 1853, no meio do século XIX, chegaram os navios a vapor na costa do Japão e atirando, um atrás do outro. Aí os Tokugawa não viram outra saída, tinha que abrir os portos. Foi a mesma época que o Dom Manuel de Rosas estava sofrendo bloqueio anglo-francês aqui na América do Sul e estava começando a abertura dos comércios na base da bala. Foi uma diplomacia universal essa daí. Interessante, hein? Interessante. Bem lembrado. A Guerra do Ópio não foi muito depois disso também. Eu diria que foi em 1870, 1880, sem consultar a data. A partir daí, democracia para todo mundo, bora. Aí o Japão foi uma dessas vítimas. E bom, abrindo-se os portos, viram que aqueles barquinhos movidos a, remo dos japoneses não eram páreo para as máquinas a vapor dos estadunidenses e de outros impérios europeus. Claro, o estadunidense não é europeu, mas eles meio que se inseriram nessa esfera de poder. E então houve uma instabilidade a favor de precisamos urgentemente nos elevar. Os japoneses pensaram dessa forma, precisamos nos elevar. E aqui eu só estou dando contexto para depois complementar com como os católicos japoneses são parte dessa história. Eles não são agentes dessa história, mas depois disso depois desses eventos passa-se a ocorrer coisas importantes depois da abertura dos portos. Bom, e realmente quando abriu-se os portos, alguns representantes, algumas famílias, alguns lordes feudais perceberam que não ia dar certo permanecer daquela maneira por muito tempo. Senão eles seriam colonizados como qualquer outro país da Ásia. Que nem a China seria repartida entre os impérios europeus e não restaria muito dali. Então começou uma corrida contra o tempo. E a instabilidade que surgiu foi com relação a precisamos retirar o Shogun daí imediatamente, porque ele não quer modernizar. Ele não quer... ele não vai fazer nada e vamos ser massacrados. Uhum. Então, alguns líderes, Satsuma e, digamos... esqueci, me desculpe. Uhum. Esqueci os nomes. Mas ficou conhecido como União Sachodo. Uma união que visava elevar o imperador de novo à posição de poder. E daí começaram a planejar e surgiu então a Guerra Civil do Japão. A Guerra Boshin. A restauração do... desculpa. A Guerra Civil do Japão, em que, lutaram as forças do Shogun e as forças leais a ele contra os senhores feudais que queriam modernização do Japão. Então, o imperador embarcou nessa e foram as tropas marchando para a capital Edo, que depois seria nomeada Tóquio, para retirar os Tokugawa de lá. E no fim das contas, em 2 anos, demorou um tempinho, um ano e meio, eles foram retirados. Os Tokugawa perderam a guerra. Depois de um tempo de shogunato, o shogunato foi abolido completamente. Então, tanto os senhores feudais quanto o shogun foram títulos cancelados, foram abolidos. Então não existe mais shogun
Hoje em dia existe o imperador, que hoje nominalmente é uma figura de Estado, uma figura simbólica para ritos shintoístas, mas com relação à religião, é interessante que ele fez algumas coisas, o imperador que subiu ao trono, que é o imperador Meiji. Imperador Meiji. Famosa, bem falada essa dinastia. Ah, perfeito. Esse imperador foi responsável pela ocidentalização. Creio que o termo ocidentalização seja autoexplicativo. Abraçaram instituições ocidentais, ou seja, coisas como parlamento, como a tecnologia ocidental, claro, uma das coisas mais importantes que abraçaram, literatura, ou seja, eles precisavam de um povo letrado para conseguir erigir uma nação. Então foram feitos esforços muito significativos nesse sentido. Agora, com relação à religião, existe um ponto a se tratar, já que, de início, quando os portos foram abertos, os católicos entre aspas, né, porque eles já tinham misturado a crença com as crenças shin-budistas, eles surgiram e começaram a pregar não, mas cultuar abertamente. Então, o imperador não gostou nada disso e, a princípio, começou a proibir. Mas depois voltou atrás e deixou livremente cultuarem ao Nosso Senhor. E uma coisa curiosa, que depois da abertura dos portos, houve uma certa retomada de relações com Roma. Ou seja, o papado e os Kirishitan, os Kakure Kirishitan, os cristãos escondidos, entraram em contato com o papado novamente. Só que, assim, metade deles decidiu se unir novamente a Roma. Ou seja, criou-se uma tradição de sobrevivência no Japão feudal e abandonaram simplesmente essas figuras pagãs do Shin-budismo. Aí outra metade decidiu que não, essa é a fé dos nossos antepassados, vamos passar para frente e vocês que se virem. Nós vamos ficar aqui cultuando essa figura aí misturada. E que, bom, estimam-se que em 1854, depois de 7 gerações continuando a passar a religião, estima-se que... deixa eu ver aqui, vou consultar rapidamente, me desculpe. Sim, pode fazer a consulta aí. Por volta de 100 mil pessoas eram Kirishitan. Então... 100 mil católicos escondidos. Isso. Uhum. Exatamente. E principalmente na região sudoeste de Kyushu. Então, uma quantidade significativa. Bom, apesar de tudo o que sofreram, conseguiram sobreviver. E os que se reuniram de volta a Roma obtiveram de novo alguns sacerdotes acesso aos sacramentos por meio da perseverança, né? É uma das lições que eu creio que mais bonitas seja boa de aprender. Enfim. E conforme o tempo foi passando, o imperador permitiu que cultuassem. Já em 1940, isso. Por volta de 120 mil católicos existiam no Japão. Daí esse número diminuiu em 1946 para 108 mil. Segundo uma fonte aqui, Joseph G. Spey. Depois eu passo pro Matheus se ele precisar. Beleza, colocar a fonte. Acho que não é necessário. Então, pode ser, tá certo. Perfeito.
Bom, aí já em 63 já havia 308 mil japoneses. Bom, já na época de 1963, que é mais ou menos a época que esse livro foi escrito, então eu consultei algumas fontes um pouquinho antigas. Uhum. Já seria 64, 63, já seria pós-Vaticano II ou pré-Vaticano II? Acho que seria pré, né? 62, 63? E isso. É precisamente durante, né? Entendi. Então, esse estudo, creio que foi significativo para congelar, para ver como a quantidade dos católicos no período se organizava. Então, eram por volta de 308 mil. E nessa época já, 63, o autor diz que no Japão, todos os bispos já eram japoneses. E que isso indica a maturidade da religião no país. Sim. Assim como muitos dos seus associados imediatos eram japoneses. Sinal notável de maturidade da igreja no país. Então, já em 63, ainda havia uma certa força que conseguiu alcançar o que era antes, 300 mil, por volta de 300 mil pessoas. Então, bom, daí, entrando em mais detalhes, depois do Vaticano II, mudou-se a maneira, né, com um novo Zordo, a maneira de rezar-se a missa, e foi introduzido o vernáculo. Mas o Japão, já como é um país de influências pagãs e orientalistas, budistas, acabou não crescendo muito em número de fiéis japoneses e continua assim até hoje. Enfim. Entendi. Aí pelos dias de hoje, o que é mais forte de catolicismo no Japão, claro que existem as dioceses modernistas nas principais cidades, mas está mais concentrado em Kyushu, na região sudoeste, que é a região historicamente associada ao catolicismo no Japão. E é claro, houve outras denominações, protestantismo, os ortodoxos, entre aspas. Os ortodoxos, entre aspas, chegaram depois da abertura dos portos, mas os protestantes, né, desde a época dos holandeses. Enfim, mas o que foi mais significativo mesmo foram os católicos. E até hoje, creio que são, já que os protestantes são fragmentados, a ortodoxia, entre aspas, só tem ganhado força nos tempos recentes, mas mesmo assim não são tão influentes assim, não. Entendi. Você imagina que bagunça, né? O Japão ter religião ortodoxa, budista, shintoísta, protestante, tá maluco. Sim. É muita... O povo japonês, até aqueles que querem até assistir entrevistas, algumas entrevistas eles dizem, olha, não apenas pela quantidade de denominações, entre aspas, cristã, porque só existe uma denominação. Exatamente. Que é a romana. E aí, o resto é tudo mentira. Sim. E por falta de uma força de, eu diria, pregação, força de conversão no Japão, já que os modernistas claramente não gostam de proselitismo, então eles ficam muito na dúvida. Não existe uma apologia católica propriamente dita para conversão dos japoneses católicos, dos japoneses. Os japoneses até querem, mas ficam indecididos, e além disso, né, tem alguns pontos que eles não concordam com o cristianismo. Eu não posso mais cultuar os ancestrais, não sei o quê. Entre outras questões específicas do povo japonês. Entendi. Então essas dificuldades na cristianização, na conversão do povo. Perfeito. Isso mesmo.
E bom, talvez para finalizar, uma conclusão assim de como tratar toda essa história do Japão, toda essa história do catolicismo, seria o seguinte: talvez primeiro meditar sobre a falta de certos agentes em momentos de crise. Olha, teve um momento de crise aqui, perseguição, não sei o que, eu tenho medo, eu vou me esconder. Então, exatamente nesses tempos que se deve tomar uma atitude, rezar a Deus para que Deus dê uma fortaleza, Deus dê virtudes para que a pessoa desenvolva maneiras de contrapor aquela crise. Porque não é só ficar sentado ou em pé rezando e tudo mais. É também agir, é também pedir virtudes para que se possa agir em tempos de crise. Porque os tempos de crise não vão embora sozinhos. Não é, eu vou cruzar os braços porque aí a crise vai embora, não tem problema. Não, isso não existe. Tô fazendo minha parte e rezando aqui, não sei o que. Rezar é obrigação. Sim. É o mínimo que se faz. Agora, também agir, tomar essa atitude por si mesmos, como foi feito na revolta de Shimabara, é uma lição que deve ser dada, porque não só participaram os samurais convertidos lá, o povo convertido, participaram também jesuítas, participaram também camponeses, que apesar de alguns terem dúvidas com relação à fé, nossa, por que eu estou sofrendo tanto pela fé, não sei o quê, se permaneceram no caminho correto e até o fim com a fé e com o sacramento do batismo, já que por 200 anos o que houve foi só batismo, sacramento, batismo e casamento, apenas. Então, talvez essa seja uma lição para nós sedevacantistas, que em momentos de falta de sacramentos, não é ficar chorando, meu Deus, eu não tenho sacramentos, o que eu vou fazer sem sacramentos? Um povo inteiro de cristãos que se esconderam conseguiram se santificar apenas com batismo e com casamento. É claro, só isso basta? Não, é claro que a lei da igreja diz que caso haja necessidade e oportunidade, deve-se ir atrás. Sim. Mas, claro, tomando-se todas as medidas cuidadas para não se envolver com sacerdotes adúlteros, totalmente... É claro que é uma comparação mais ou menos assim, Ishida. Fazer uma refeição 2 vezes por semana. Eu acho que dá pra sobreviver muitos e muitos anos fazendo uma refeição 2 vezes por semana, mas é claro que não vai ter o mesmo vigor, é claro que não vai ter a mesma força, não vai ter expansão, isso é evidente. Ninguém tá dizendo que é a mesma coisa. Dá pra sobreviver sem, agora tem que haver uma ação em busca de uma mudança. Não pode ficar simplesmente ali rezando o texto de Santa Teresinha e esperar que vai mudar tudo, não vai. Não é assim que as coisas funcionam, né? E é principalmente nos momentos de crise, de dificuldade, que a fortaleza se faz mais necessário. Porque quando tá tudo bem, não é tão difícil ser forte, confiante. Não é? É justamente quando as coisas não estão bem que exige-se um grau de heroísmo maior, que exige-se um grau de sacrifício, que exige-se luta, esforço, fortaleza. Essa é a lição que temos que aprender aí do povo japonês, sem sombra de dúvida. Exatamente. Que bom que eu espero que o nosso público entenda bem, já que não é só o pessoal do sedevacantismo ali perto do Mateus Larson. Assim, em geral, nós já passamos por essa crise há muitos anos. Então, houve grupos sedevacantistas antes que creio que passaram pela mesma coisa, de falta de sacramentos. Alguns chegaram à conclusão de que o entre aspas, papa da época não era papa. Então, desde aquela época do pós
João 23. Creio que quem mais foi escandalizador foi o Paulo VI na época, então, Sim, a partir de Paulo VI que... Foi o que escancarou o que é. Sim, perfeitamente. Ishida, então a gente falou aqui sobre os problemas que a tentativa de evangelização do Japão sofreu, a perseguição sobre a dinastia Meiji, a abertura dos portos, e aí caminhando um pouco mais, eu acho que a gente pode falar agora dos efeitos da secularização, da americanização do Japão. Um comentário que eu tô guardando aqui desde o início dessa nossa conversa é que durante, 3.000, 5.000 anos de religião pagã, mistura shintoísmo, gnosticismo, não tem problema. O Japão, a trancos e barrancos, conseguiu ser alguma coisa. Mas em 60 anos de americanismo e secularização, acabou tudo, já era, já foi dinamitado, destruído completamente. Infelizmente, a situação do Japão atual hoje é terrível. Aqui as notícias que nós temos vistas pela internet, pelo Twitter, que tem chegado aí pelas redes sociais pra gente, é que está havendo protestos de japoneses contra a imigração de indianos, imigração de povos das mais diversas culturas, ou seja, acabando mesmo com o Japão. Então, 70 anos de secularização foi pior do que todas as falsas religiões que o Japão teve, né? Precisamente. Há muitos protestos, geralmente de pessoas que viveram o pós-guerra, ou filhos dessas pessoas que viveram o pós-guerra do Japão, se lembrando do Japão que estava em crescimento, que conseguiu se equiparar novamente às nações europeias em questão de economia, questão de tecnologia, e eles olham isso com muita nostalgia. Só que as consequências disso estão vindo agora. Estão vindo agora porque nem tudo... crescimento econômico, legal, eu tenho dinheirinho aqui, eu vou pagar comidinhas e vou pagar... Não é bem assim. Agora os efeitos estão vindo. Os efeitos estão vindo com a baixa da taxa de natalidade, com a consequente imigração de outros povos. Talvez os mais criticados assim são chineses, indianos e talvez assim menor grau filipinos, indonésios, enfim. Ora, se não são as consequências das suas próprias atitudes, não é? Exato. Quem diria que não ter filho e se desviar das tradições antigas poderia acabar com um país, uma civilização, uma cultura, né? Quem poderia prever? Pois é, perfeitamente. A tradição dos japoneses funcionava para os japoneses. Então, quando eles abraçaram no pós-guerra as instituições estadunidenses, alguns aspectos da cultura japonesa se foram. Vou dar um exemplo. Houve muitas palavras em inglês que substituíram palavras japonesas. Então, coisas como... Eu falo isso porque me foi passado oralmente que, por exemplo, a palavra banheiro em japonês, do japonês da minha avó, era benjo. Ou lugar conveniente, traduzindo mais ou menos assim. Entendi. E aí hoje foi a palavra toire, que vem do toilet, ou toilette do francês ou do inglês. Acho que é mais do inglês, toilet. Mas, enfim, todas essas consequências estão sendo vistas hoje. A recessão econômica, já que desde os anos 90, eu creio, desde o período da era Heisei, que é a era do imperador anterior, houve uma estagnação econômica. Então, a economia dos anos 90, em questão de PIB, produção, é a mesma desde os anos 90 até hoje. E está se vendo até agora as consequências disso. Aumento dos preços, insatisfação popular. E para remediar essas coisas estão sendo feitas muitas outras coisas que vão prejudicar o Japão como um todo. Sim. Que coisa espantosa, como um pequeno ato de
queimar o incenso pro estadunidense faz um estrago a longo prazo. Eu acho que, de certo modo, dá até pra dizer que o Japão moderno ele é uma sucursal, não uma filial do governo americano, mas do Fed em alguma medida, sabe? Porque o Banco Central do Japão, com aquela política de crédito negativo durante anos e anos, essa é uma loucura, uma aberração absoluta. Uma emissão de moeda incrível, um disparado de preço nos últimos 70 anos, assim, em questão de casa. As pessoas... já vi alguns documentários sobre o Japão, uma coisa assustadora. A pessoa mora ali num apartamento de, sei lá, 70, que pros padrões brasileiros já é médio para pequeno, e a pessoa acha que mora numa mansão. Uma coisa assim... Medonha. Uma pequena curiosidade é que a casa... os apartamentos aqui são chamados mansion, que são apartamentos chamados de mansão. Então, pelo amor de Deus. Sim. Talvez por essa cultura essa tradição já antiga de obediência total aos seus superiores e tudo mais, quando chega um padrão ocidental americano, não é nem propriamente ocidental, já é um padrão da perversão ocidental, mas americanizado, esse padrão inglês de dominação, meu amigo, aí acaba tudo. Em 70 anos destruiu tudo. Sim. Destruiu completamente. Tudo que o Japão cultivou, assim, questão de tradições orgânicas passadas de pai para filho, principalmente observadas no formato... Por exemplo, empresas adotaram a cultura das empresas americanas. Assim, não exatamente ao pé da letra, mas o que existia de empresa, questão de legado passado do pai para o filho, ainda existe um pouco, mas no geral, as empresas aqui, os salarymen, os sarariman, são como se fossem escravos, né? As pessoas ficam até altas horas trabalhando e acabam dedicando suas vidas a algo que vai beneficiar a quem? A eles mesmos? Não. Ou a família deles? Também não. Em questão de dinheiro, talvez, mas a empresa que sai ganhando. É o sistema financeiro que sai ganhando. É muito pior que ser escravo. É isso mesmo. É muito pior que ser escravo. É muito pior que ser escravo. E o legado, quando esse assalariado olha para trás, infelizmente, bom, eu não posso dizer por mim mesmo, mas imagino que eles não sintam muito orgulho do que fizeram, dedicaram tanto tempo, tanto esforço para uma empresa que, bom, para no final ver o país dele ser invadido por indiano. Ser entregue por indiano. Ou seja, isso acabou. Realmente não tem. Não dá. É complicado. Ô Ishida, e fala um pouco também sobre a influência cultural, que eu acho que esse seria um tema interessante de abordar. A influência cultural dos Estados Unidos no pós-guerra. Então, como mudou, como a indústria do cinema, a indústria da arte, da literatura, da cultura de modo geral, influenciou essa cultura moderna japonesa? Então. Muito das coisas... Eu sei... Me falta estudar um pouco no pós-guerra em si. Mas eu sei um pouco mais das coisas dos dias de hoje, dos últimos 20, 30 anos. Dos anos 90 pra cá. É que, assim, compara a música, por exemplo. É um copia e cola do pop dos Estados Unidos. O pop, né? Tu dança aí, um cantor lá central. Essa coisa K-pop aí que não é nada mais, sei lá, que uma Shakira ou, sei lá, essas... Não tenho exato. No caso, o K-pop é da Coreia, porque o K de K é Coreia, mas aí é chamado J-pop, porque é do Japão. Mas é bem parecido, é um negócio copia e cola. E, nossa... Ocorreu uma mudança substancial, dá para você observar. Música, escrita, por exemplo, a escrita tradicional, assim dizendo, ainda permanece, mas foi suplantado por histórias em quadrinhos, não necessariamente algo americano, mas talvez tenha muita influência americanizado, americanizado, influência dos quadrinhos de super-heróis, quadrinhos que ficaram muito famosos
nos anos 40, 50. Enfim, muitas das coisas foram importadas e não tem exatamente uma identidade própria japonesa. Então, diluiu-se muito a partir dessa importação da cultura americana, Entendi. a cultura estadunidense. Música, língua, escrita, talvez até alguns produtos, né? Refrigerante, tem de monte aqui. Uhum. Refrigerante, fast food. Fast food talvez não seja tão popular, mas tem uma certa popularidade entre as pessoas mais jovens. Porque quando se trabalha muito, você precisa de tempo para comer. E quanto tempo precisa para comer? O mais rápido possível para continuar trabalhando. Fast food. Fast food então vira uma opção viável. Sim. Apesar de ser destrutivo, tanto para o corpo, né, quanto para cultura em si, de sentar na mesa, comer. Porque os japoneses têm uma certa cerimônia para comer. Uhum. Agradecer pela comida, itadakimasu, né, quando se fala. E até depois de comer. Então, isso quando aqui se acelera essas coisas... Só para comentar, para te dar o contexto base para você falar sobre essa questão do japonês, nós aqui estamos passando por essa experiência de aprendermos a subsistir mais do campo, do trabalho mesmo, manual da terra. A nossa relação com a comida ela vai mudando totalmente. Quando nós matamos aqui um dos nossos animais, uma codorna, e a gente vai comer, por exemplo, é totalmente diferente, porque você sabe o trabalho que foi criar aquele animal, você tem certas memórias aquele animal que fez assim, que foi assado, e como os problemas que foram surgindo. E há um senso de pertencimento aqui dentro da casa, eu posso falar, muito maior, porque você sabe de onde vem exatamente o teu alimento. Você sabe que a água não nasce na torneira, você sabe que o animal, que carne não nasce no supermercado. Você tem uma ligação com a terra. E o modo de comer, o modo de preparo vai influenciar. Tudo isso é uma certa cerimônia, sabe? Porque não é só tirar do congelador, botar no prato, comer. Matar, limpar, como você vai preparar, e você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso com outras pessoas. Então tem toda essa ligação. Eu imagino que tradicionalmente o Japão também tem essas características de como se sentar, de como se portar, quais alimentos você vai comer primeiro, de que modo que vai ser preparado. E aí quando chega o fast food, acaba uma cultura tradicional bimilenar. Sim, tanto que, assim, um pequeno comentário, que no Japão feudal, o valor de um feudo era dado pela quantidade de sacas de arroz que conseguia produzir. Então alguns feudos conseguiam sei lá quantas sacas de arroz. Muito bom. Então, o elemento central, novamente fazendo essa distinção entre economia e finanças, não é o dinheiro que eu tenho ou a quantidade de dinheiro que se paga por tal coisa. Não, é a quantidade econômica, é a quantidade de bens que aquilo gera. No caso, no exemplo do feudo japonês, de sacas de arroz. E entre outros exemplos, né, que há por aí, pelo mundo afora. Sim. Entendi. Legal. Então, Ishida, dessa nossa conversa, acho que a gente pode fazer algumas recapitulações já a respeito de algumas coisas que foram ditas, faladas. Eu vou falando aqui, quando quiser, por favor, pega a palavra, tá? Mas que sempre houve uma dificuldade em converter o Japão, principalmente porque o japonês não vem de uma cultura 100% pagã ou propriamente pagã, mas já está misturada com elementos neoplatônicos, gnósticos e anticristãos. E aí mistura-se com uma cultura, com uma diferença cultural absurda, que é o mundo oriental do mundo ocidental. Somado a isso, há uma dificuldade intrínseca na conversão desses povos. Somado com a influência de culturas e religiões entre aspas, ocidentais concorrentes à religião católica, que foram levando a mudanças políticas que atrapalharam e muito a conversão do Japão. Principalmente por causa dos mercadores holandeses, que em boa parte não eram nem tão holandeses assim, não é? Mas que vieram a atrapalhar o Japão. E aí uma lição que a gente pode tirar sobre os católicos japoneses é a sua grande fortaleza, não é? Tanto de se manterem firmes na fé durante perseguição, durante um período de repressão muito intenso, quanto também de lutarem para defender a sua fé. E que,
mesmo com 400 e tralalá anos de perseguição, não foi tão ruim quanto os últimos 60, 70 anos de laicização, secularização, que essa aí realmente foi o prego no caixão para enterrar a cultura japonesa. Tem algumas boas lições a se tirar sobre essa questão do Japão como um todo. Eu acho que vale a pena a gente pensar em fazer algumas aulas mais aprofundadas, alguns materiais de estudo e apresentação para o povo brasileiro, hispânico também, a respeito da questão do Japão, porque o Japão poderia ter se integrado muito mais à cultura ibérica e só não aconteceu por elementos que não foram tão próprios assim do povo japonês e sim de outras influências que, bem, são complicadas. Sim, perfeitamente. Muito bem colocado. Maravilha. E gostaria de só acrescentar um pouquinho mais de que, bom, isso no geral, a questão tanto do Japão feudal quanto no Japão moderno, servem de duas lições que nós sedevacantistas tomamos como algo importante, que seria a questão da religião e a questão contra o liberalismo, contra o sistema liberal que está à nossa volta. Respectivamente do Japão feudal e do Japão moderno de hoje. Enfim, enquanto poucos japoneses conseguiam se manter com a fé, apesar de todas as contradições não, como se diria, contra toda a perseguição, conseguiram toda repressão. Se manter, contra toda a repressão, exatamente. Conseguiram se manter firmes e quando tiveram a chance de se reunir com Roma, então o fizeram, pelo menos metade deles. E, bom, no Japão moderno, veja suas consequências de abraçar a secularização, a separação, a dedicação ao dinheiro, Nossa, a lista é longa, muito longa. Mas eu não quero me delongar aqui, então passo a palavra. Maravilha. Eu acho que foi um bom tema para a gente começar a abordar esse assunto, porque uma dificuldade que nós estamos tendo aqui na ação restauracionista nos últimos tempos é que nós não podemos simplesmente apresentar as interpretações do fato, porque as pessoas simplesmente não conhecem o fato. Tem que haver toda uma apresentação dos fatos para que depois se possa tirar as interpretações do fato. Só que apresentar os fatos às vezes é complicado porque são coisas tão fora do nosso horizonte de consciência presente, que a gente tem que ir abordando aos poucos. Primeiro fazemos uma conversa, uma apresentação muito geral, muito introdutória, para que as pessoas pelo menos conheçam assim, sabe? Que existem esses problemas, e essas coisas aconteceram, e saibam que, olha, é algo importante que um dia pode ser melhor aprofundado, melhor estudado. Aos poucos a gente vai mudando esse panorama, esse paradigma aqui no Brasil. Então eu quero agradecer imensamente o Ishida por essa conversa. Deu um panorama excelente. Agora, todo mundo aqui já pode dizer que tem noções históricas do que mais ou menos aconteceu de 1500 até 2000, até os anos atuais presentes na história do Japão. Ter esse contexto, essa noção histórica de datas, de acontecimentos importantes, é o mínimo necessário para começar a fomentar esse interesse nas pessoas. Então eu quero agradecer aqui enormemente ao Ishida pela apresentação de hoje. Espero que a gente possa ter mais conversas desse tipo, sobre o Japão, sobre outros tópicos que venham a achar interessante. E também te convido aí para fazer alguma aula aí para a gente estudar melhor essa questão do catolicismo no Japão. Quem sabe uma aula sobre a revolta de Shimabara, sobre Shogunato, seria bastante interessante, viu, Ishida? Eu agradeço e passo a palavra para tu fazer as tuas considerações finais. Bom, eu agradeço imensamente por me dar essa oportunidade de expor talvez um dos maiores exemplos cristãos que eu creio que deva ser seguido, que são os cristãos do Japão, depois da perseguição dos Tokugawa. E, bom, eu aceito o convite para, em ocasiões futuras, conseguir fazer uma pesquisa mais completa, mais detalhada e que exponha realmente o que ocorreu em Shimabara, seus acontecimentos principais,
as consequências que houve, e também, já que tem um certo nível de aprofundamento que é muito interessante estudar. Algumas figuras que participaram, alguns símbolos que foram utilizados, e, bom, a influência que houve na região, a influência que causou na região e no futuro do Japão. Mas, no mais, eu agradeço e estou disponível no futuro para futuras consultas e convites. Conversas. Com certeza. Maravilha. Agradeço muito e fogo no mundo. Fogo no mundo. Meus amigos, para encerrar aqui o episódio de hoje, eu agradeço de novo o Ishida. Peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tenho certeza que muita gente vai achar interessante essa conversa sobre o Japão. E, no mais, é isso. Muito obrigado a todos. Só Cristo é Rei, fogo no mundo, não vai ter Halimã. Tchau, tchau, pessoal.